Olá, muito prazer, eu sou Camila Gimene, advogada e professora na área do Direito Digital. A gente vai ter um painel agora para falar um pouco sobre IAM, né, a gestão de identidade e acesso. Trata-se de um framework normalmente utilizado por equipes de segurança e tecnologia da informação para gerenciar identidades e determinar quais pessoas terão privilégio de acesso a determinados recursos de uma empresa, sejam eles sistemas ou ferramentas, recursos computacionais. Para começar essa conversa, a gente trouxe aqui vários especialistas de mercado. Já começo chamando para essa conversa a nossa primeira convidada, que é a Samara Chu, e vou pedir para ela se apresentar aqui a vocês. Olá, Samara, seja muito bem-vinda. É Muito um prazer obrigada. te receber aqui. E a palavra está contigo para você se apresentar, Samara. Muito obrigada, Camila. Muito prazer a quem nos assiste. Eu sou Samara Chu, sou mestre em Direito, sócia do Chu e Araújo Advogados, professora de pós-graduação em Proteção de Dados, Direito Digital em diversas universidades. Muito prazer. Ótimo, Samara, considerando a tua experiência e teu background como advogada, eu já começo endereçando a você um primeiro pedido, Samara, para você contextualizar um pouco o tema Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais aqui para a nossa audiência e para ser um fio condutor da nossa conversa com os demais convidados. Excelente, vamos lá então. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, ela é relativamente nova aqui no Brasil, uma lei que entrou em vigor em setembro de 2020, e é um reflexo do nosso sistema econômico atual, né? Um sistema econômico que é globalizado, que é baseado em dados, que estuda o comportamento, o perfil das pessoas para ofertar produtos e serviços no melhor momento. Muitas vezes mede sua capacidade econômica para saber se é possível o consumo de determinados produtos ou serviços. Esse modelo que começa a integrar as nossas vidas aos poucos, em que nós nos tornamos cada vez mais dependentes dessas novas tecnologias, né? A lei ela tem um objetivo de tornar todas essas relações mais transparentes, de trazer mais segurança para o tratamento desses dados. E ela é uma lei que traz exigências de governança para o nosso dia a dia no tratamento de dados pessoais. Então, a lei começa definindo o que é dado pessoal. A lei diz que dado pessoal é qualquer informação atrelada a uma pessoa física, ela define o titular de dado como uma pessoa física. E esse contexto de informações que englobam a identificação de uma pessoa diretamente ou indiretamente significa o dado pessoal. É muito mais do que o dado cadastral que a gente está acostumado, como nome, telefone, e-mail, endereço, características pessoais. A lei deixa bem claro que a interpretação é bem extensiva, então qualquer tipo de informação que possa ser atrelada a outra para se identificar uma pessoa diretamente ou indiretamente é um dado pessoal. E a lei traz também uma classificação dos dados sensíveis, que são aqueles dados que podem trazer algum prejuízo, alguma discriminação, se mal tratados, né? É um conceito um pouco diferente também do dado sensível para a segurança da informação, em que se pensa numa senha, num número de cartão de crédito, em um dado que possa gerar uma fraude para o titular. O conceito da lei é taxativo. Então, a lei traz ali os dados atrelados à orientação a respeito de religião, orientação política, orientação sexual, dados biométricos, genéticos, dados de sindicato e filiação a estruturas de sindicato, de filosóficos e outras, né? Então, a gente tem ali uma definição bem específica na lei e uma importância de prestar atenção nesses dados sensíveis, porque eles devem ser abarcados por uma governança maior, por uma segurança maior, existem regras diferentes para o tratamento desses dados. Tudo isso para posicionar aqui quem está nos assistindo, porque estes dados fazem parte do nosso dia a dia o tempo todo nas organizações, nas empresas, nos processos de negócio que a gente desenvolve, né? Então, quando a lei define esse dado, ela pede que a gente tenha governança sobre esses dados. E governança significa que, em termos simples, saber quais dados nós tratamos, quem trata esses dados, com quem compartilhamos esses dados, né? E uma série de outras informações que
são respondidas no ciclo de vida desse dado pessoal. Em algum momento ele chega na empresa, em algum momento ele entra nesse processo de negócio, começa a ser utilizado para diversos fins e precisamos conhecer quais são e o ciclo de vida deles para estabelecer a governança que a lei pede. Dentre as regras de governança, a lei estabeleceu 11 bases legais, que são justificativas para o tratamento de dados. Sempre que se tratar dados, você precisa estar baseado em uma dessas bases legais. E ela trouxe um rol muito mais amplo do que o consentimento, que era o existente anteriormente. Então, a lei é muito positiva nesse sentido. Ela traz várias possibilidades de tratamento de dado pessoal para as empresas, né? Ela trouxe com isso também uma mudança de cultura muito forte, porque antes da lei, uma cultura existia no sentido de se coletar a maior quantidade de dados possível, e mesmo que não se soubesse naquele momento para que utilizar, mas vendo ali uma oportunidade de capitalizar esses dados a todo custo, né? E a lei quer inverter esse processo. Ela quer que dados sejam tratados de acordo com o autorizado por lei, quer devolver esse poder para o titular do dado, controle sobre os dados dele, né, para que ele tenha acesso a uma relação transparente com esses CNPJs ou pessoas físicas que tratam esses dados para fins econômicos e consiga entender, né, longe do que se está acostumado atualmente na leitura das nossas políticas de privacidade, de contratos, que muitas vezes são extensos, tem uma linguagem técnica pesada. A lei busca trazer essa transparência, essa capacidade do titular de dado de compreender quais dados seus são tratados, para que são tratados, com quem são compartilhados e assim por diante. Dentre outras informações importantes da lei, a lei trouxe também algumas figuras, né? Figuras como o encarregado pelo tratamento de dados, o DPO, Data Protection Officer, que é hoje um responsável nomeado naquela organização para olhar para essa governança, para tratar desse tema, garantir o compliance e treinar os colaboradores, participar dessa distribuição de uma nova cultura, né, acerca da proteção de dados, também é uma ponte de contato com a autoridade nacional, entre controlador e autoridade, entre também parceiros comerciais, titulares de dados, né? A lei também estabeleceu a ANPD, a agência que olha para tudo isso, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, com o objetivo de fiscalizar, com o objetivo de garantir esse estabelecimento de uma cultura correta de proteção de dados, também sancionar ou aplicar multas em casos em que a lei seja violada, em que titulares sejam prejudicados, e trouxe as figuras do controlador, aquele que toma a decisão sobre como tratar os dados pessoais, e operador, aquele que obedece às ordens do controlador ao tratar os dados pessoais. Esses conceitos são importantes porque as responsabilidades que a lei atribui a cada papel são diferentes no momento da governança, né? A lei estabeleceu também direitos aos titulares, que eram direitos que antes não existiam assim de forma tão clara. Os titulares dos dados podem hoje exigir das organizações que confirmem se esses dados pessoais seus são tratados, se são, quais são, para quais finalidades, com quem que esses dados são compartilhados, dentre outros, como pedir para revisar decisões que tenham sido tomadas de forma automatizada, com a ajuda da inteligência artificial, caso aquela decisão prejudique, cause algum dano para esse titular. Direito de portabilidade de dados, nós estamos mais acostumados com o conceito de portabilidade financeira ou portabilidade telefônica, e agora também temos essa figura da portabilidade dos dados pessoais. Então, uma série de direitos ali que são garantidos aos titulares e que, com certeza, com a elevação da maturidade aqui no nosso país nesse tema, os titulares vão se fazer cada vez mais conscientes desses direitos que eles têm, né? Dentre todas essas regras, a lei também estabeleceu, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vem regulamentando atualmente alguns aspectos da lei,
obrigatoriedades de notificação de incidentes ou de vazamentos de dados em determinadas circunstâncias, tanto para a NPD quanto para os titulares, tudo com o objetivo de gerar esse controle e esse olhar, o cuidado em relação à reparação de danos, em relação à proteção desses titulares de dados, que é o foco principal da lei. A lei trouxe conceitos mais novos, como o de pensar em proteção de dados desde o momento em que se concebe uma ideia, um projeto, um produto, um serviço, um sistema, né, que ficou mais conhecido como Privacy by Design internacionalmente, ou privacidade por concepção aqui no Brasil. A lei trouxe aspectos importantes relacionados aos nossos terceiros, aos parceiros comerciais que se relacionam conosco no dia a dia, porque eles tratam dados muitas vezes junto conosco ou para o controlador, né? E, portanto, devem ser ali alvo dessas regras de governança e de segurança, tanto quanto a própria organização, né? Uma série de exigências de governança que, num primeiro momento, aqui no Brasil, intimidou um pouco as empresas, né? As empresas ficaram preocupadas com a possibilidade de mais uma lei criando uma série de burocracias para a atuação delas, mas que agora, com a evolução dessa maturidade no país, as empresas começam a perceber que se trata de um movimento de sustentabilidade a curto prazo, porque essa inteligência baseada em dados pessoais começou a agregar muito valor nos produtos e serviços que são ofertados no mercado, e, portanto, todas elas têm interesse em melhorar suas estratégias de tratamento de dados, né? A lei não significa que não se pode tratar o dado, mas que se deve tratar o dado com a devida governança, dentro das regras que foram estabelecidas. Perfeito, Samara. Agradeço muito a sua excelente contextualização. Eu sempre gosto de falar, né, que Lei Geral de Proteção de Dados não existe para nos proibir de tratar dados pessoais, né? É justamente o inverso. Para que haja inovação, para que a sociedade da informação floresça, a gente precisa tratar dados, inclusive pessoais, né? E a gente precisa fazer isso dentro de determinados critérios éticos e legais, né? Não é um impedimento, é uma permissão, mas dentro de pilares aceitáveis, né? Inclusive do ponto de vista ético. Muito obrigada, Samara. Vou chamar aqui para nossa conversa o nosso convidado, o Ayrton Fernandes. Olá, boa noite, Olá, Camila. Boa noite, Samara. Boa noite aos demais aí palestrantes. Seja muito bem-vindo, Ayrton. Eu primeiro queria pedir para você se apresentar, Ayrton. Ok. Bom, boa noite aí ao público também, o pessoal que nos acompanha. Meu nome é Ayrton Fernandes, eu sou perito judicial, atuo na área de segurança da informação e proteção de dados, sou especialista no segmento, atuo em projetos aí de adequação a hoje a LGPD aqui no Brasil, também como DPO, tanto no Brasil como na Europa. Sou professor universitário e também instrutor para certificações aí oficiais, ECSIM e da IAPP. Ótimo. Ayrton, queria que você fizesse, após essa excelente contextuação da Samara, sobre todas as obrigações, né, que a lei nos traz e o modelo de governança que ela nos recomenda, que você fizesse aqui para a nossa audiência um paralelo entre Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e importância da segurança da informação, em especial, como a gestão de identidades para acesso pode nos ajudar a proteger dados pessoais, né? Como isso pode ser um instrumento, para além de um instrumento técnico, mas também um instrumento para a proteção da privacidade. Ok. Bom, como bem colocado pela Samara, né? Por muito tempo se debatia, né, as questões aí de proteção de dados, e hoje ela é uma realidade. Além da própria LGPD no Brasil, nós temos aí outras legislações que tratam de uma forma ou de outra a proteção de dados. Marco Civil da Internet, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, por aí vai. E elas já tratavam desse tema. E os efeitos, hoje, eles são observados por todas as empresas aí que tratam segurança da informação de uma forma correta, abrangente e principalmente levada a sério. Ações como a implantação de um sistema de gestão de identidades e acessos, elas podem ser aí um grande diferencial para a manutenção da segurança dos dados pessoais. A LGPD ela trouxe
para esse cenário digital brasileiro uma série de regras que há muito tempo elas já eram aguardadas. Embora ainda existam várias políticas sendo debatidas, o momento, principalmente esse momento hoje mundial, né, ele é o de maior controle e o regramento sobre os dados desses usuários. A LGPD, ela basicamente, né, traz aí segurança às informações, mas principalmente aos dados pessoais dos usuários. A gente pode entender que, de uma forma simplista, né, existem aí 3 pontos importantes que formam um tripé de manutenção, que é a transparência. Então, a LGPD exige que toda empresa detentora de informações de colaboradores, de clientes, de usuários em geral, né, deve detalhar absolutamente tudo que é feito com essas informações, com esses dados, dentro do seu domínio, sob o seu controle. A inviolabilidade, né, que é o dever da empresa de zelar pelas informações por ela armazenadas e tratadas. Né, qualquer dado vazado por negligência da companhia deve e acarretará, né, algum tipo de punição aí, baseado na previsibilidade da lei hoje, e a responsabilização, que a partir do momento em que a empresa assume a responsabilidade pelos danos dos terceiros, né, ela tem em sua posse uma espécie de bem digital, né, que não pode ser divulgado, que não pode ser vendido, que não pode ser tratado da forma que ela bem entender. Então, esse é um tripé que a gente pode considerar dentro da proteção de dados que nos mantém dentro da segurança da informação. E aí, por conta desses rígidos protocolos de segurança, nós vamos lá para a ISO 27001, 27002, né, que elas já tratam todas as questões aí de segurança da informação, né, de uma forma bem abrangente, mas bem controlada, com várias normas a serem seguidas. Então, a adoção de uma boa solução de gestão de identidade e acesso, ela com certeza hoje gera um potencial de segurança muito alto e é um diferencial para as empresas aí que querem estar adequadas, aderentes à lei de proteção de dados. Mas quando nós falamos de gestão de identidade de usuários, nós estamos falando apenas, né, da integração com o nosso AD, com o nosso Active Director, né, e controlar só o perfil de usuário e senha. A gestão de identidade, de acessos, ela vai muito além disso. Ela vai com toda a parte de balanceamento de usuários. Hoje nós temos um problema muito sério, isso no mundo, mas no Brasil, a gente encontra muito fácil que são usuários genéricos. Somente dependendo da vertical de atuação, é aquele usuário que você tem 10, 12, como eu vi semana passada, 38 pessoas usando o mesmo. Isso dentro da área de saúde. Então, vocês imaginem, qualquer problema com dado que já é considerado também sensível, que é regrado por outras resoluções, Conselho Federal e por aí vai, você tem um incidente, você tem 38 pessoas usando o mesmo usuário e senha. Você nunca vai descobrir, de fato, como, né, ou como nós chamamos, né, o paciente zero, nesse caso aqui. E aí a LGPD, ela exige diversas ações das organizações para que elas fiquem aí em conformidade e possam garantir a segurança desses dados todos. Lá no artigo 46 da lei, né, ele determina que os agentes de tratamento, eles devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas. E eu coloco aqui também as organizacionais, aptas aí nos processos, aptas a proteger, né, os processos de dados pessoais e os acessos não autorizados. Então, quando nós falamos de gestão de usuário, é ter bem definido dentro da corporação, né, quem tem acesso ao quê, em que momento, em que grau de sistema, em que grau de sigilo, e aí nós partimos ainda lá para a classificação da informação, né, quem tem acesso, qual o nível de classificação que você deu a esse dado, a essa informação. E aí é muito comum perguntarem, né, tá, para atender esse requisito é fundamental ter uma solução aí de gestão de identidade, de gestão de acesso? Assim, não é uma exigência. Nós não temos dentro da lei, né, uma exigência de plataforma X, de plataforma Y, de segmento A, de segmento B. Como eu disse lá no artigo 46, o agente de tratamento ele tem que adotar essas medidas de segurança. Mas, por já experiência de mercado, a implantação ela faz toda a diferença para a segurança desses dados. A gente tem que entender aí que o que diz a LGPD é como a gestão de acesso se adequa para ajudar
a empresa neste controle. Com a utilização, né, do serviço de identidade e acesso, é muito importante a empresa estar olhando para isso, e ela consegue administrar, como eu disse lá no início, de forma plena, né, gerando segurança às informações referentes a esses usuários, nas plataformas, nos acessos, e aí, por consequência, também segurança para os dados pessoais. O que é muito comum hoje somente olhando um colaborador dentro de uma empresa, ele se desliga, e é muito comum irem lá, tirarem o acesso, principalmente de rede, tirarem o acesso de Wi-Fi quando tem, e depois de 3, 4 meses, você descobre que existem usuários cadastrados em diversas outras soluções. Isso é gerenciamento de identidade. Isso é gestão de acesso, ou a ausência, na verdade, dele. Onde você não consegue ter, de uma forma controlada e centralizada, a vida desses usuários dentro da empresa. E esses serviços, eles são importantes porque eles operam como uma camada protetora, né, que oferece a segurança que um negócio precisa aí para blindar os dados desses usuários aí. E aí, uma ferramenta de gestão de usuários, de gestão de acessos, ele garante uma segurança dessa. E tem 3 benefícios principais aí que geralmente a gente coloca. Primeiro, a automatização, que é automatizar o fluxo da gestão de identidade, né, garantindo aí o acesso de uma forma rápida, prática, criptografada, controlada, a diversos níveis de segurança dentro da empresa. Ele garante também os níveis operacionais, né, que é uma função que torna possível tudo que os usuários acessam, como eles acessam, quando eles acessam, e isso garante o controle total das plataformas que são gerenciadas, que são supervisionadas, e as regras operacionais. Então, é ter as regras de acesso bem definidas, como horário, número de plataformas, tipos, né, para garantir aí a compreensão de como essas plataformas elas estão sendo utilizadas e também apresentadas dentro da empresa. É um indicador para esses acessos. Tá? E essas práticas, elas mostram, de fato, né, todas as empresas que precisam de soluções que deixem o controle da informação de uma forma mais adequada. E aí permite, né, permite a manutenção, na verdade, das boas práticas de gestão e o respeito também à LGPD. Perfeito, Ayrton. Obrigada por fazer esse link com os assuntos, né? Eu diria que, sobretudo, agora a gente passa a ter a obrigação legal de segurança da informação, né? Se antes era uma escolha das companhias, elas podiam escolher ou não investir nesse tipo de tema para proteger a informação estratégica para o negócio, agora, se elas custodiam dados de seres humanos, elas passam a ter essa obrigação legal. E me parece, Ayrton, que da tua fala, o mais importante é sempre o need to know, né? Porque as pessoas precisam saber. A gente precisa gerenciar e controlar efetivamente o que as pessoas precisam saber para trabalhar. Vou aproveitar esse gancho e chamar aqui mais um convidado ilustre dessa nossa conversa, que é o Moacir Capuch. Opa, gente, tudo bem? Muito obrigado, Camila. Nós que agradecemos. Moacir, se você pudesse apresentar, por favor. Claro, com certeza. Antes de tudo, eu sou o Moacir, eu sou responsável aqui pela equipe de engenharia da OneTrust, tá? Hoje nós estamos atuando no Brasil e somos a número 1 no mundo em relação à privacidade. E a intenção aqui de hoje é tentar, vamos dizer assim, trazer o conhecimento, mas tentar assustar um pouco menos, que a Samara e o Ayrton já falaram. A intenção aqui é trazer vocês para o dia a dia. Então, deixa eu pegar o gancho aí do Ayrton, onde ele traz muito bem esse lado aí da gestão, né, de identidade, né, que o foco dela é principalmente no ativo, né? Então a gente está falando em aplicação, no servidor, em acesso, então fica fácil, não é tão fácil, né? Mas fica, vamos dizer assim, lógico você dar acesso a controles pré-definidos, né? A programas ou bancos de dados onde tem aquela informação que você pode vir controlando. Só que a gente está evoluindo, né? Essa camada que você tem ali do IAM, ele está saindo para essa camada de privacidade, porque o dado ele não existe somente no local, né?
o dado existe em toda a organização, então ele pode estar muito bem numa aplicação, no banco de dados, no arquivo, no e-mail. Então você tem essa dificuldade de conseguir identificar e começar a controlar esse acesso, né? Então como é que os dois se encaixam muito bem, né? Antes de tudo, a gente tem que entender que todo o procedimento em cima da lei, da LGPD, GDPR, lei de privacidade, né, não está somente na aplicação em cima, também na capacidade de você gerar accountability, né, prestar conta do que realmente está acontecendo. Então, você tem que estar fazendo o quê? Você tem que ter essa capacidade de entender quem está acessando, por que está acessando e que tipo de controles estão envolvidos naquele processo que está tratando aquele dado pessoal, né, ou aquele dado pessoal sensível, né? Então, geralmente, a primeira pergunta que você faz é como hoje a sua organização está identificando quais são os dados ali dentro, né? Como é que você sabe? Porque, por exemplo, muito comum, né? Eu pego o meu pai, por exemplo, naquele endereço complemento, naquele campo lá, complemento de endereço, eu já vi ele colocando CPF, telefone, contato do vizinho, e a gente sabe que a descrição ali, poxa, não era para ter esse tipo de informação. Então, como é que você realmente está protegendo acesso àquele recurso, porém aquele recurso tem dados pessoais sensíveis ou dados pessoais? Como é que você tem essa visibilidade, né? E não levando em consideração que 1,7 megabytes é gerado por segundo para cada pessoa no planeta, nós estamos falando aí em trilhões de dados por ano. Então, fica praticamente impossível você ter uma visão fixa do que está acontecendo. Então, você tem que ter um apoio ali, identificando quais são esses dados dentro da sua organização, aonde que eles se encontram e o tipo de dados, não levando simplesmente o local que ele está armazenado, mas sim o conteúdo, né? Quando a gente está começando a entender, poxa, mas espera um pouco, essa quantidade de informação está sendo gerada, eu estou identificando isso tudo, eu vou ter que ter aqui 50 mil pessoas aqui do meu lado, clicando em cada uma dessas mensagens e informações que estão sendo identificada, classificada e confirmando, ou então aceitando. Isso você tem que ter um processo que automatizado. Tem que ter uma inteligência artificial te apoiando nisso. E uma vez que você identificou e classificou e você está feliz com aquela confiabilidade, está na hora de você automatizar também um processo de classificação. Quando eu falo classificação, não é simplesmente colocar uma label, e sim definir qual é a política que aquele dado ele vai seguir dentro da organização. Porque a política daquele dado é que vai realmente definir o acesso àquela informação. Então, você tem um administrador do banco de dados, ele está lá no AIM como administrador. Mas será que esse administrador ele precisa ter acesso à informação pessoal sensível? Então, por que quando ele não está acessando o banco de dados, aquela informação não vem mascarada, né? Então, isso tudo traz para você o quê? Esse processo de automação e essa segunda camada ali de mascaramento para garantir o quê? Que você está em conformidade com a lei e, ao mesmo tempo, facilitar a prestação de contas, onde você vai comprovar que aquele administrador acessou no dia tal, porém, esse campo estavam mascarados para seguir a conformidade, tá? E a gente também não pode esquecer que privacidade ele é um pouco mais novo que a parte de segurança, a parte de gestão de identidade, né? Então, você tem que ter essa visão de conscientização interna. Sua equipe tem que estar visualizando, ela tem que estar coletando, aprendendo a importância, o porquê da privacidade e por que a gente está exigindo isso tudo. Mas isso que a gente está conversando é só o processo interno. Como é que a gente vai tratar o externo? Como é que a gente vai tratar o usuário, né? A pessoa que é responsável por aquele dado? Porque você não pode simplesmente dar acesso a ele à sua aplicação. Você tem que dar acesso a ele somente ao dado dele. E esse dado dele vai estar atravessando inúmeras aplicações e inúmeros equipamentos. Então, como é que você consegue oferecer essa interação? Dando para ele um centro de confiança. E é para onde o mundo está indo mesmo, né? A gente brinca bastante que hoje a preocupação nossa é estar adequado com a LGPD. Mas o Guardian já está falando desde 2020 que a tendência é pular a necessidade legal, né, que a lei está pedindo, e você trabalhar para focar construção da confiança desse relacionamento com o seu titular, com o seu cliente, através da transparência, através de acesso à informação dele. E somente ele ter acesso a essa informação.
né? Então, a partir do momento que você tem essa visualização, essa tranquilidade, o seu próximo passo é o quê? Poxa, e os meus parceiros? E as organizações que eu estou fazendo negócio? E a empresa que eu acabei de adquirir? Como é que eu vou garantir também esse controle de acesso? Como é que eu vou entender o que está acontecendo, como está utilizando essas informações? Então, o pessoal da AM vai estar preocupado em quê? Pô, será que eu estou fazendo toda essa aplicação, estou dando ok, que eu estou em conformidade, mas será que o DPO está entendendo que eu não tenho que verificar também, ou acompanhar, ou então pelo menos auditar o que está sendo feito com o parceiro que está acessando essas informações também? Então, isso tudo te traz o quê? Você é um processo para você conseguir entender não somente os ativos e o banco de dados que você vai estar interagindo, mas na forma como esse dado está sendo processado, está sendo tratado dentro da organização numa visão holística, né? Como é que é o acesso interno, como é que é o acesso do titular e como é que é o acesso dos gestores. Tá bom? Então, essa vamos dizer assim, essa tranquilidade que eu quero passar para vocês, né? Hoje tem ferramentas no mercado que te dá essa capacidade de trabalhar muito bem com a sua IAM e criar essa camada a mais de privacidade que você precisa dentro da sua organização e, o mais importante, com automação e inteligência artificial necessária para você ter agilidade nos seus negócios, porque a gente sabe muito bem, né? Pelo menos que eu venho conversando no mercado, que vamos dizer assim, o C-Level ele não aceita como desculpa, olha, eu não pude usar essa informação, eu não pude processar essa informação, porque ela não estava em conformidade. Então, a pressão é muito grande, a concorrência está muito alta, então você tem que construir a confiança e manter sempre aquela informação disponível para o negócio. Camila, acho que eu terminei um pouquinho antes do meu tempo, mas... Está perfeito, Moacir. Não quero falar mal da Samara nem do Ayrton, não, estava só brincando, viu, gente? Mas foi ótima a apresentação de vocês. Deu muito bem a base aqui para o que eu precisava falar. E muito obrigado. Perfeito. Eu acho que linka muito até com o que a Samara trouxe no começo, né, Moacir? Para a gente falar em governança, a gente precisa falar em ferramentas, a gente precisa falar em medidas técnicas, administrativas, organizacionais, e é muito importante a gente falar sobre isso, porque muito se fala sobre responsabilidades que a lei nos traz, né? Então, direitos titulares, bases legais, princípios a serem respeitados, mas pouco se fala que a própria lei traz a solução de governança, né? Ela já faz lá recomendações de medidas técnicas, administrativas, organizacionais que a gente deveria adotar, e eu acho que você conseguiu aterrissar um pouco esse avião, né? Quais são os caminhos que a gente conseguiria ter medidas dessa natureza. Para fechar aqui nosso painel, vou convidar a Alessandra Monteiro, nossa última painelista. Alessandra, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber. Queria que primeiro você se apresentasse, Alessandra. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, satisfação estar aqui com vocês. Eu venho da área comecei na área de infra, né, e segurança, e aí eu acompanhei todo esse paradigma de infra era custo, segurança era custo. Hoje em dia eu estou vendo o pessoal correr da sala para a cozinha, porque diz assim, não tem dinheiro, agora não tem, né? Deixa um ransomware entrar que tu arruma dinheiro rapidinho para pagar um resgate. Então, o que a gente está vendo no mercado é muito disso, né? Eu acompanhei toda essa mudança de on-premise para cloud, de DevOps e agilidade e tudo mais. Trabalho atualmente também como consultora na área de segurança e privacidade, um pouco de CSO, um pouco de DPO as a service. Assim como o Ayrton, também faço perícia para o tribunal. As perícias são mais específicas, não nessa área, mas mais na parte de engenharia de software. E, bom, é bem interessante ver onde falha, né? Exatamente quando a gente tem a visão da perícia, a gente entende onde o processo falha. Sem dúvida. A Alessandra, você falou que faz um pouquinho de DPO as a Service, um pouquinho de Chief Information Security Officer. Eu queria, Alessandra, que você abordasse aqui, em especial, a gente falou muito de papéis e responsabilidades, né? Nesse sentido, quais você acha que são os papéis e responsabilidades, os desafios da gente ter uma matriz raça de responsabilidade, em especial nesse cenário que a gente vive hoje, que os conceitos estão se misturando, né, sobre profissão, função, responsabilidade. Queria que você trouxesse um pouco, compartilhasse conosco a nossa experiência nesse sentido.
Essa é uma visão interessante, a gente discutia, já passei por alguns clientes que a gente precisou discutir isso, porque a pessoa disse assim, raça é um problema do RH. Eu falei, depende. Depende, você está falando do organograma da empresa ou você está falando da raça e da sua área? Porque de onde que eu vou tirar need to know se eu não souber os perfis que eu tenho na minha área e as atividades que esses perfis precisam executar para eu dar o need to know para ele? Porque se eu não tenho essa visão, eu posso dar ou um acesso a menos ou um acesso a mais. E um acesso a menos, ok, a menos, ele não vai enxergar o que não deve. Agora, se eu der um acesso a mais, né? E hoje o que a gente tem visto nessa questão da raça é essa dificuldade das pessoas entenderem. Uma coisa é o seu cargo que está lá na CLT, que assinaram a sua carteira, outra coisa é a função que você exerce dentro da empresa. E às vezes a função dentro de uma determinada posição que você está na empresa, você pode ter chapéus, né, ali, responsabilidades diferentes. Eu tenho uma função, sei lá, eu fui contratado na carteira, está assinada a profissão tal, porque eu tenho uma questão de CBO, mas a minha função na empresa é gerente de sei lá o quê, e o meu papel dentro dos processos da empresa está ligado a, sei lá, permissionamento, a aprovação de budget, enfim, uma série de outras coisas. E aí as pessoas têm dificuldade de montar a raça porque você tem esses conceitos distintos. E aí eles têm uma dificuldade de dizer assim, cara, quais são hoje os perfis que tem na sua área? Aí, normalmente, a gente faz por cargo, né? Cargo tal, tal, tal. Beleza, quais são as atividades? O que esse cara faz em relação a essa atividade? Porque senão eu não tenho como mensurar o tamanho do acesso se eu não tenho como mensurar as responsabilidades que são inerentes, que eu espero, né, daquele cargo. E hoje é um desafio que a gente vê na parte do controle de acesso, porque normalmente você tem 2, 3 perfis e eles ainda são muito genéricos nas empresas. E as empresas gastando uma fortuna em IAM, DM, e PIN, PAN, tem uma sopa de letrinha de ferramenta para controlar conta privilegiada, gestão de acesso, e no final não funciona. Você ainda tem gente acessando coisa que não deveria. Você ainda tem gente vendo dado que deveria estar mascarado e não está. O cara acessa o dado puro. Mas por que? Então, vai dar trabalho. Às vezes compra ferramenta que não faz esse mascaramento de acordo com o perfil. Enfim, cara, é bem complicado hoje no mercado. E aí a gente vê a carência conceitual da coisa. Perfil de acesso está relacionado com a necessidade de saber, que está relacionado com a responsabilidade que a pessoa tem dentro da empresa, de acordo lá com a função /cargo que ela ocupa, que não necessariamente quer dizer a função na CBO. Né? Isso foi uma discussão que a gente trouxe num grupo recentemente, porque alguém colocou no grupo assim, legalizar a função de DPO. Eu falei, gente, o Brasil me decepciona. Como é que eu vou legalizar a profissão que eu não tenho nem maturidade para falar disso? A gente tem um mercado extremamente mal educado, que hoje está aprendendo a fazer segurança na marra, porque teve uma lei que teve que obrigar, que botar um artigo 46, um artigo 48, o próprio artigo 49 falando de segurança de sistema. Então, hoje você só olha para a segurança porque simplesmente aquilo que você achava que era ficção está acontecendo. Tem roubo de dados, tem sequestro de dados, tem roubo de identidade, tem o phishing, que o cara lá fica pescando e roubando a credencial, e aí com isso ele consegue exploitar. Então, hoje, aquilo que parecia ficção virou realidade, eu tenho uma lei que obriga e eu tenho que investir. E aí ninguém se preparou para isso. E aí, como é que fica? Como é que eu vou fazer gestão de acesso se eu não consigo nem fazer uma RAS para dizer o need to know? Ou para fazer um RBAC, ou para fazer uma Chinese Wall, enfim. Eu não consigo. É muito difícil hoje nas empresas. Eu tive clientes que a gente teve que montar RAS com RH, quase fazer um plano de carreira, para eles entenderem, para depois a gente ir para as áreas e entender assim, tá, quais são os cargos, agora quais são as atividades, vamos lá montar a RAS, porque senão você não consegue configurar os perfis
corretamente ali dosando, né, o que cada um tem que ver aberto ou mascarado, tem que ter acesso ou não, independente de estar mascarado, né? Esse é um desafio, é um desafio bom, né, ainda em se tratando de LGPD, e quando a gente olha para fora também, que a gente está vendo as autoridades lá fora agirem em relação a esses acessos indevidos de dados, né? Acho que tem algumas soluções interessantes no mercado. Eu acho que linkar esse controle de acesso com o teu ciclo aí de dados, com a tua governança de dados, é importante, né, ter a visão desse fluxo. E acho que o Moacir tem um negócio interessante aí, né, Moacir, que você faz lá, de data mapping, porque tem uma coisa interessante, né? A gente fala de gestão de acesso, mas ela está muito ligada com data mapping, né? Com eu mapear os dados e entender quem acessa em que momento também o dado. Isso, a gente entra na parte do processo, né? Então você consegue visualizar o que está acontecendo tanto internamente como externamente, né? E a gente tem formas de automatizar, como por exemplo, novos dados que vão estar aparecendo dentro da sua organização, você precisa vincular ele aos processos, mas uma vez que encontrou aqueles dados, você já pode ter ações focadas nele, como por exemplo, eu vou utilizar a política de dado tal, então vai estar mascarado para essa, aquela pessoa, entendeu? É bem interessante, quando a gente começa a entender o dado, vamos dizer assim, todo o relacionamento, você imagina um simples pedido de informação onde você fala, eu gostaria de saber quais são os dados que tem na sua organização. E você trocou informações naquela organização e você colocou a informação da sua esposa naquele e-mail que você trocou. Poxa, a organização não pode te mostrar o e-mail que você trocou e expor os dados da sua esposa, né? Então, você tem que ter capacidade de mascarar aquela resposta automaticamente. Aí você imagina se você mandou mais de 500 e-mails, você recebeu 30, 40 requisições, fica praticamente impossível o Ayrton lá como DPO, analisando cada um daqueles ali e mascarando aquilo na mão, gerando um PDF. Se você não tiver uma inteligência artificial ali apontando para você aonde estão essas informações, que a partir do momento que elas entraram em contato com o seu equipamento, elas foram notificadas, fica... É quase impossível, é impossível. É objetivo para você, vamos dizer assim, forçar as organizações a construírem imensos departamentos de privacidade, se você não tiver automação e inteligência artificial no dia a dia. Desculpa, eu acabei atrapalhando. Imagina. A intenção era isso, porque assim, a gestão de acesso ela está muito ligada ao ciclo de vida, né? A gente entender que a responsabilidade que ele tem no acesso também está muito ligada ao ciclo de vida de dados, porque, de repente, eu tenho uma pessoa que só vai interagir para expurgar o dado. A interação daquele perfil de acesso é expurgo de dado, e eu tenho que garantir que ele só acesse o dado naquele ciclo, né, naquela etapa do ciclo de vida. Isso, aí você tem expurgo de dados dentro do processo, né? Quanto tempo você vai reter o dado naquele processo? Aí vem a equipe de governança de dados e fala, mas espera um pouco, eu quero ter expurgo de dados também, pelo tipo de dados. Aí você começa a ter expurgo de dados interagindo todo esse processo. Como é que você automatiza esse ponto? Como é que você automatiza esse expurgo? Como é que você simplesmente não deleta, né? Vamos trabalhar com anonimização. Eu preciso dessa estatística. Eu preciso, por exemplo, na área de saúde, como a Eta falou, preciso dessa estatística para eu conseguir visualizar e ter maiores informações analíticas do meu negócio. Então, ao mesmo tempo, a gente está ali para garantir a lei, ajudar o negócio, e o mais importante que a gente vê hoje é construir a confiança com os titulares de dados, com os seus clientes, porque se você não tiver essa confiança formada, não importa o que você faça, você não vai ser, vamos dizer assim, não vai ter lucro, né? Seu negócio não vai existir. Sim, e um ponto só, se me permite, desculpa, Camila, e por isso que quando nós falamos lá, como a Alessandra disse, né, o início de tudo isso é um mapeamento de processo de dados pessoais, não um processo de negócios. Isso vem sendo muito negligenciado, né? Ele vem sendo de uma forma muito mal feita, e aí, como DPO, a gente sofre muito depois, porque nós passamos a não entender de fato como esse dado trafega, por onde ele passa, para poder dizer qual é uma classificação, uma temporalidade,
como eu tenho que armazenar, quem vai ter o perfil de acesso. Então, é importante terem consciência, para a gente falar tudo de gestão de acesso, olhando para dados pessoais, o início está lá no mapeamento. É olhar onde existe esse dado e como é a vida dele dentro da corporação, para poder determinar tudo. Isso está sendo muito negligenciado, é feito de uma forma ainda muito simplória. Vamos chegar lá. O que eu posso falar para você, olha, eu tenho quase 3 anos com essa área de privacidade, e quando eu comecei a conversar com o pessoal que ia interagir com os clientes, né, com os parceiros, com os próprios clientes, todo mundo falava no final bem assim, poxa, conversar de privacidade com o Moacir, que nem tomar uma cerveja com um amigo falando de futebol no final de semana. É super fácil. E a tendência é essa. Essas discussões nossas aqui, esse dia a dia, vai facilitar o entendimento para todos. Então, uma vez que você começa a entender, fica fácil você pedir ajuda. E qualquer dúvida, gente, pode chamar organizações no mercado, como a OneTrust, por exemplo, para apoiar vocês, dar uma visibilidade que está sendo feita e trabalhar junto com a sua equipe, entendeu? Para ensinar, para poder ajustar e até mesmo construir juntos aí a 4 mãos, 6 mãos, 10 mãos, que for necessário um futuro melhor aí para o seu tratamento de dados no dia a dia. Tá bom, gente? Perfeito, Moacir. Muito obrigada. Obrigada aqui a todos os palestrantes. A gente tem uns minutinhos finais. Se cada um quiser fazer um pequeno encerramento em 1 minuto. Samara, quer fazer o seu? Vamos começar por você? Vamos lá, só compor aqui um pouquinho a discussão, trazendo a importância do processo de minimização de dados aqui, né? A gente está falando de movimento reverso, como a Alessandra trouxe. As empresas não nascem hoje já com os controles de acessos, é algo que a gente precisa, muitas vezes, entender quem acessa mais dados do que deve para exercer as suas atividades e começar a travar, né, todo esse contexto para gerenciar melhor esses dados e gerar mais segurança. Só lembrando que, olhando para as sanções e multas aplicadas aqui em contexto de GDPR, em contexto de Lei Europeia de Proteção de Dados, a falha de segurança hoje mais multada são falhas de gestão de acessos, né? E a nossa autoridade nacional já começou a regulamentar também vários aspectos de segurança, especificamente emitiu um guia orientativo para empresas de pequeno porte, em que ela traz também como requisito mínimo de segurança da informação o controle de acessos. Então, é só para reformular aqui a importância desse tema e dele ser pensado sobre o aspecto jurídico, mas também sobre o aspecto técnico, porque muitas vezes o aspecto técnico é preventivo para um incidente nessa situação, né? Então, eu quero agradecer a todos e parabenizá-los também pela exposição. A gente que agradece, Samara. Alessandra, quer fazer suas considerações finais? Olha, eu diria que a primeira coisa sobre o controle de acesso é educação. O cara pega a credencial dele da empresa e se cadastra num site que não deve, e depois não sabe por que vazou a credencial da empresa. Então, o controle de acesso ele é mais desafiador do que eu só botar uma ferramenta, porque quando o usuário expõe a credencial da empresa, fica difícil segurar, né? Então, é muito... Quando a gente fala de segurança e de gestão de acessos, não é só ferramenta, não adianta só eu mapear o processo e saber onde estão os dados, eu tenho que partir de um passo antes, educar as pessoas envolvidas nisso, para elas repensarem o projeto. Eu tenho uma finalidade específica para o dado, porque as pessoas parecem que elas desaprenderam os princípios da lei, lá do artigo 6, e do artigo 2 da disciplina de proteção de dados. Então, elas coletam em excesso. Então, repensar esse processo, educar as pessoas. Controle de acesso é muito mais do que ferramenta, né? E é isso, agradeço aí a oportunidade de participar desse painel com vocês. Muito obrigada, Alessandra. O Ayrton, tua fala final? Só agradecer aí mais uma vez, né, a oportunidade de poder estar tratando o tema aqui com a Samara, com a Alessandra, com o Moacir, com você, Camila. Acho que o recado é o mesmo de todos nós aqui, né? Nós não temos como tratar de proteção de dados sem falar de segurança da informação. Hoje, e sempre foi impossível isso. E tem que levar em consideração que segurança da informação, que gestão de usuários, ela vai muito além do que muitas vezes se pratica. É olhar para a segurança de uma informação de ponta a ponta, ou seja, desde lá da entrada do prédio até o momento que você expurga qualquer informação, qualquer dado. Então, é importante isso, vai além de tecnologia, como disse a Alessandra, nós precisamos de cultura,
né? E cultura é muito importante em qualquer situação, e a cultura de segurança da informação era uma cultura ainda muito pouco divulgada, né? Os países fora aqui do Brasil, eles tratam disso de uma forma muito maior. E aqui nós estamos começando, como disse bem a Alessandra, né? Porque agora existe uma lei, porque tem punição, porque a gente tem que sair desse contexto, desse cenário, dessa visão. Então, obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Nós que agradecemos. Moacir, um minutinho para a sua fala final. Acredito que é só agradecer a todos pela participação, né? Muito obrigado por convidar a gente. E eu acho que é exatamente o que o Oerta e a Alessandra estão falando, né? Você precisa da segurança da informação, você precisa entender que não é simplesmente uma ferramenta, você tem que ter conscientização, você tem que entender que tem um ciclo de vida daquele dado, e não é simplesmente o acesso ao ativo, né? É a responsabilidade pelo dado, uma vez que você coletou em todo o caminho, até mesmo quando vai para um parceiro. Então, é muito importante você ter essa visualização, esse entendimento. Bom, Perfeito. Muito obrigado, Camila. Um prazer conversar com você hoje. Eu que agradeço, foi um prazer recebê-los aqui hoje. Eu acho que até as nossas formações e os nossos backgrounds mostram isso muito bem na prática, né? Precisa ter controle jurídico, precisa ter controle técnico, precisa ter controle de segurança da informação, não há bala de prata. A gente está falando de profissionais multidisciplinares, com conhecimentos multidisciplinares que se complementam, né? Eu acho que, sobretudo, esse é o recado que a gente deixa para a nossa audiência aqui hoje. Fecha, então, o nosso painel sobre privacidade, gerenciamento de identidade de acesso com essa aula, com esses experts que recebemos aqui hoje. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.